Então, vamos lá. Muito boa tarde, pessoal. Simbora continuar nossas aulas. Oi? A camisa. Valeu. Oi? É. Vamos nós. Galera, vamos continuar racionalização de denominadores. Radicais aritméticos, né? A gente vai entrar agora na parte de racionalização de denominadores. Esse quadro tá meio imundo aqui, mas vamos nós. Racionalização de denominadores. E aí, vamos lá. Exercício de aprendizagem 3. Para a gente iniciar, página 90. A gente tinha feito até o A2, operações com radicais, né? Treinamos bastante. Vamos para o A3 agora. Boa tarde, meninas. Simbora. Abro aí na página 90. A gente vai começar a fazer racionalização de denominadores para terminar esse capítulo. A ideia é a gente terminar esse capítulo e ver mais uns 2 ou 3 hoje. São capítulos curtinhos. Isso mesmo. Vamos lá. Mas faltam 4 capítulos para a gente terminar. Tem que ver eles hoje. Senão semana que vem não termina. Então, vamos lá. Exercício A3 aí. Racionalize o denominador das seguintes expressões fracionárias. 6 sobre raiz quadrada de 2. Então, a gente tem isso aqui, ó. 6 sobre raiz quadrada de 2. O objetivo da gente é racionalizar esse denominador, ou seja, transformar esse denominador em um número racional. Esse é o exemplo mais clássico de todos, né, que a gente mais faz ao longo da nossa vida. O que é que a gente faz para racionalizar esse denominador? Tirar essa raiz de 2 daqui. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, né? Então, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Aí vira 6 raiz quadrada de 2 sobre 2. E aí 6 dividido por 2 vale 3. E aí o nosso resultado é 3 raiz quadrada de 2. Qual o objetivo disso? Por que a gente faz a racionalização de denominadores? Primeiro, porque muitas vezes a gente encontra expressões mais simples, né? Essa expressão aqui ela é um pouquinho mais enxuta para a gente representar. E segundo, porque fica mais fácil de fazer a conta. Eventualmente você está lá numa questão de trigonometria, e aí ele bota lá aquele dado, use raiz de 2 igual a 1,4. Fazer 6 dividido por 1,4 é mais complicado do que fazer 3 vezes 1,4. Então, quando a gente faz a racionalização de denominadores, a gente tende a fazer uma conta mais simples. Fazer a multiplicação de um irracional por um racional é mais simples do que fazer a divisão por um irracional. Tudo bem? Então, é basicamente isso, para que a gente simplifique os procedimentos de conta quando a gente não tem uma calculadora à nossa disposição. Claro que se eu tiver uma calculadora, colocar 6 sobre raiz de 2 ou 3 raiz de 2 é a mesma coisa, né? Mas se eu não tiver a calculadora à minha disposição, fazer essa conta é mais simples. Por isso que é melhor a gente racionalizar esses denominadores, é por isso que a gente estuda esse assunto, né? Não é algo que o professor do 8º ano chegou para você e disse, faça, se não fizer vai perder ponto, e você só faz por isso. Não, tem uma justificativa por trás disso. O motivo é facilitar nossos cálculos, principalmente. E muitas vezes pegar algumas expressões e deixar elas mais simples, né? Então, toda vida que for uma raiz quadrada, para racionalizar, você vai multiplicar pela raiz quadrada, né? E aí, o que você multiplica embaixo, você multiplica em cima. É interessante a gente entender por que é que isso funciona, porque isso vai impactar no entendimento dos próximos, né? Então, eu vou detalhar um pouquinho mais essa conta. Vou só fazer de novo, só que eu vou detalhar um pouquinho mais. Vamos pegar aqui. 6 dividido pela raiz quadrada de 2. Aí você me disse que se eu multiplicasse pela raiz quadrada de 2 em cima e embaixo, eu racionalizava, e de fato isso acontece. Só que como esse é o caso que a gente mais faz, a gente às vezes acaba esquecendo por que é que isso funciona. Então vamos lá, por que isso funciona? Você vai ficar com 6 raiz de 2 no numerador, e no denominador você vai ficar com a raiz quadrada de 2 vezes 2.
que é 2 ao quadrado, porque um produto de radicais é um radical do produto. E aí você vai ter a raiz quadrada de 2 ao quadrado. E realmente você conseguiu racionalizar porque você fez esse expoente, que é virar 2, e ele coincidiu com o índice. E aí raiz quadrada de 2 ao quadrado, você conseguiu extrair a raiz, ficou 6 raiz quadrada de 2 sobre 2, que é 3 raiz de 2. Aí geralmente a gente pula essa etapa, né? Geralmente a gente já escreve direto isso daqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente já sabe que vai dar 2. Mas isso acontece porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, e aí isso faz com que o expoente e o índice fiquem iguais, e aí você consiga calcular a raiz. Tudo bem? Então funciona por isso, porque a gente deixa expoente e índice iguais. Nos próximos casos, a gente vai ter esse objetivo, deixar expoente e índice iguais, tudo bem? Mas sempre que for uma raiz quadrada única, é só multiplicar pela raiz quadrada única, que ainda continua assim na letra B, só para a gente fixar esse da raiz quadrada. Na letra B, a gente tem x dividido pela raiz quadrada de x mais y. X dividido pela raiz quadrada de x mais y. Cuidado para não confundir com outro caso que a gente vai estudar lá na frente. Isso aqui não é uma soma de raízes. Raiz de x mais raiz de y. É uma raiz quadrada única. Raiz quadrada de x mais y. Então, como é uma raiz quadrada única, para racionalizar isso, eu vou multiplicar por esta raiz quadrada. Raiz quadrada de x mais y embaixo, e aí em cima eu tenho que multiplicar pela mesma quantidade para não alterar a fração. Raiz quadrada de x mais y. E aí a gente fica com x raiz quadrada de x mais y sobre raiz quadrada de x mais y vezes raiz quadrada de x mais y, vai ficar x mais y. Que ficaria x mais y ao quadrado. Cuidado para não confundir esse caso com aquela situação que a gente tem alguma coisa tipo 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. É diferente, tá? Isso daqui é diferente disso. A gente viu que não tem propriedade da radiciação para adição e subtração. Então, essas duas expressões são diferentes. Isso aqui não é uma soma de duas raízes, isso aqui é uma raiz única. Toda vida que for uma raiz única, um radical só, raiz quadrada, você multiplica pela raiz quadrada para racionalizar, multiplica por ela mesma, tá? Esse daqui a gente vai estudar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai estudar esse aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos chegar na letra C. Antes de ir para aquele, vamos fazer a letra C aqui. Na letra C a gente tem 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Aí já mudou, já virou uma raiz cúbica. Se você multiplicar pela raiz cúbica em cima e embaixo, será que vai funcionar? Copiem ainda não, porque não vai funcionar, tá? Mas isso eu quero mostrar para você. Vamos multiplicar por raiz cúbica em cima e embaixo. Não copie ainda, porque não é isso que eu vou fazer. Se eu multiplicar por raiz cúbica de 2 em cima e embaixo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 2 raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2 vezes 2, que é o quê? 2 ao quadrado. Funcionou? Não. Por que que tinha dado certo? Por que que na raiz quadrada eu simplesmente multiplico pela raiz quadrada? Quando eu detalhei aqui a conta mais, eu falei. Vai funcionar porque aí quando você multiplica uma raiz quadrada por ela mesma, você acaba fazendo o expoente ficar igual ao índice. E aí a raiz vai embora. Nesse caso, multiplicar a raiz cúbica por ela mesma não funciona. Por quê? Porque o expoente não fica igual ao índice no final. E aí você não consegue tirar a raiz quadrada. Então, o que é que você tem que pensar? Qual é o teu objetivo? O teu objetivo é fazer com que aconteça um expoente igual ao índice. Então, o teu objetivo é que esse expoente do número 2 vire 3. O expoente do número 2 inicialmente é 1. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Para esse expoente 1 virar 3, faltam quantas unidades nele? 2 unidades. Então, você vai multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Que aí, quando você fizer isso, o denominador vai ficar
raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado, somos expoentes, 2 ao cubo. Aí a mesma coisa que eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima para não alterar. Beleza? Então, quando não for uma raiz quadrada, não é só multiplicar por ela mesma. Você tem que analisar qual é o expoente que está aqui no denominador e ver quantas unidades faltam para esse expoente chegar no índice. Esse vai ser o expoente que você coloca no fator racionalizante. Tudo bem? E aí a gente vai ter, então, que em cima vai ficar 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aí 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, sobre 2. O 2 vai embora. O resultado é raiz cúbica de 4. Beleza? Então, se for raiz quadrada, é só multiplicar por ela mesma. Se for outro radical qualquer, você vai analisar o expoente do radicando e vai ver quantas unidades faltam para ele chegar no índice. O objetivo é deixar igual. O objetivo é deixar expoente e índice iguais. Vamos fixar isso com a letra D. Na letra D, o que é que a gente tem? Na letra D, a gente tem 2A sobre a raiz oitava de A elevado a 5. Como é que eu racionalizo isso? É uma raiz oitava, para racionalizar, eu vou multiplicar por uma raiz oitava. De A, porque a raiz oitava de A elevado a 5. Aí A elevado a quanto? A terceira, né? Ao cubo. Por quê? Porque para esse expoente de 5 virar 8, faltam 3 unidades. Então, raiz oitava de A ao cubo. Viu como é tranquilo enxergar esse fator racionalizante? É só você entender qual é o seu objetivo. Você entender que o seu objetivo é deixar expoente igual a índice. Como que a gente mais faz é a raiz quadrada, a gente acaba esquecendo os outros. Mas não pode esquecer, talvez o outro apareça nas nossas provas. Então, guarde na sua memória qual é o seu objetivo. Seu objetivo é se livrar da raiz. Para isso, você vai deixar expoente igual a índice. Se você guardar isso na memória, você acaba fazendo até naturalmente, sem precisar ficar decorando o que é que seria o fator racionalizante. Aí aqui em cima, tu vai multiplicar por raiz oitava de A ao cubo, para não alterar, né? Tudo que a gente coloca embaixo, a gente coloca em cima também. Mas o que define o que a gente vai colocar é o denominador, porque o nosso objetivo é racionalizar o denominador. Aí a gente vai ter, então, 2A, raiz oitava de A ao cubo, sobre a raiz oitava de A quinta vezes A ao cubo, conserva a base, somos expoentes, 5 mais 3, 8. Aí a gente fica com 2A, raiz oitava de A ao cubo, sobre raiz oitava de A elevado a 8, que é A. O A vai embora, e a gente fica com 2 raiz oitava de A ao cubo. Essa seria a racionalização dessa alternativa. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu pegar agora essa racionalização? Tudo certo? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Então, você vai olhar para o expoente e vai ver quanto que falta para ele chegar no índice. Esse vai definir quem é o seu fator racionalizante. Show? Tudo certo? Então, vamos ver aí as duas últimas alternativas, que são os casos um pouquinho mais diferentes, quando você tem soma de raízes, subtração de raízes. Já botado aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Vamos ver aí esses casos. Fazer aqui um resuminho do que a gente viu até agora. Que é o que você vai encontrar aí no que está na teoria desse capítulo. Dessa parte do capítulo, né? Fatores racionalizantes. Fatores, porque é aquilo que eu multiplico, né? Fator é o membro da multiplicação. Fatores racionalizantes. Racionalizante porque torna racional. Está racionalizando o denominador. Se você tiver raiz quadrada de alguma coisa, o fator racionalizante é a raiz quadrada dessa alguma coisa, independente do que seja essa coisa. A raiz quadrada de uma expressão, o fator racionalizante é a raiz quadrada dessa expressão. Tudo bem? Se você tiver raiz enésima de A elevado a M,
raiz enésima de A elevado a M, que é o cenário mais geral aqui, né? Aquele que a gente viu. Você vai olhar para esse expoente e vai ver quantas unidades faltam para ele chegar no índice. Isso se efetua uma subtração, né? Então, você vai multiplicar por raiz enésima de A elevado a M menos N. Foi o que eu fiz ali. Aí tem gente que fica olhando para isso aqui e fica só decorando. Aí quem fica só decorando, como não usa muito, acaba esquecendo. É melhor você entender de onde é que veio, tanto que eu não tinha nem escrito. Mas só para você entender o que é que está escrito. O que é aquele M menos N? É quanto falta no 5 para ele, N menos M, né? Coloquei que é a ordem. Quanto falta no 5 para ele se tornar o 8? Quanto falta em um número para ele chegar no outro? É a subtração entre eles. Tudo bem? Mas é muito melhor quando você sabe qual é o seu objetivo. Seu objetivo é fazer o expoente ficar igual ao índice. Tudo bem? E aí tem mais dois casos importantes, ou um caso importante, né, que é ida e volta. Quando você tiver uma soma de duas raízes, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Duas raízes quadradas. Aqui a gente estuda especificamente raiz quadrada. Bom, para se livrar de uma raiz quadrada, você precisa fazer o quê? Elevar ao quadrado. Então, você precisa multiplicar por algo que faça aparecer o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. E somente isso. O que é que faz aparecer o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo? Produto de uma soma por o quê? Uma diferença que vocês acabaram de ver, não foi? Imagino eu. Então, porque eu sei em que momento a pintada custa também. Então, para que essa soma vire o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, e somente isso, você vai multiplicar essa soma por essa diferença, tudo bem? Então, esse é o nosso objetivo. Ele comentou comigo ontem, o assunto que ele ia dar para vocês hoje. Aí só se ele não tivesse chegado a tempo, né? Ainda bem que ele chegou. Vamos nós. Para verificar, depois ele vai me perguntar. E aí, eles aprenderam mesmo? Eles falaram? Tô brincando. Vamos nós. Exercício de aprendizagem 3. Voltar para ele aqui. Letra E. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Raiz quadrada de 2 mais 3 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. E aí, do mesmo jeito... Opa, eu escrevi o letra F direto. Raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 5 mais 2. Não, não vai dar isso, não. Vai ficar feio. Não tem como se livrar dessa raiz, não. Ela não vai embora, não, de jeito nenhum. Mas vamos lá. Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 mais 2. A gente tem isso aqui, né? Aqui, aparentemente, não parece uma soma de raízes, como eu falei. Mas tá? 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. Você não precisa escrever. O que é que você precisa identificar? Que não é uma raiz sozinha, não é uma raiz pura. Não é só um radical, como a gente tinha visto antes. É um radical somado com outra coisa. Toda vida que for uma soma, para racionalizar, você vai multiplicar por uma diferença. Então, você vai multiplicar isso aqui pela diferença. Raiz quadrada de 5 menos 2. A diferença do que aparece aqui. Naturalmente, a mesma coisa que você multiplica embaixo, você vai multiplicar em cima para não alterar a fração. E por que isso é útil? Justamente pelo produto notável que vocês aprenderam agora há pouco, em que a gente sabe que o produto de uma soma por uma diferença, A mais B que multiplica A menos B, é A ao quadrado menos B ao quadrado, A2 menos B2. Então, se você multiplicar essa soma por essa diferença, vai ficar o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, não vai ter raiz, porque vai aparecer só o quadrado dos termos envolvidos. Então, a gente vai ficar com o quê? Raiz quadrada de 5, que multiplica raiz quadrada de 5 menos 2 sobre A mais B, que multiplica A menos B, é A ao quadrado, quadrado do primeiro, menos B ao quadrado, menos o quadrado do segundo. E aí agora é só fazer a conta. Vamos lá. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5.
5. Raiz quadrada de 5 vezes menos 2, menos 2, raiz de 5. Sobre o quadrado do primeiro, que é 5, menos o quadrado do segundo, que é 4 aqui. 5 menos 4. Continuando isso aqui, a gente vai ter o quê? Continuando. Isso daqui a gente vai ter 5 menos 2 raiz de 5, dividido por 1, que é 5 menos 2 raiz de 5. Pronto. Se você tiver o valor aproximado de raiz de 5, a questão que tiver te dado, numa questão de trigonometria, às vezes ele faz isso, é muito mais fácil fazer essa conta do que essa. Fica uma conta bem mais enxuta, bem mais simples. Então, esse é o principal objetivo da raiz quadrada, da racionalização de denominadores, né? De retirar essas raízes quadradas do denominador, facilitar o nosso trabalho de conta. Porque, entendi agora por que você tinha pensado no meio. Por que a gente pode cancelar? O que é que representa esse traço de fração aqui? Ele representa o quê? Uma fração representa uma divisão. O que é um cancelamento na prática? São operações inversas. Quando você tem isso aqui, ó, x mais 2 menos 2 igual a 5. Por que você cancela o 2 com menos 2? Porque soma e subtração são operações inversas. E aí vai embora. Quando você tem isso aqui, 2x dividido por 2 igual a 5. Por que você cancela o 2 com 2? Porque divisão, porque na prática você está dividindo por 2, e multiplicação são operações inversas. E aí vai virar o elemento neutro dessa operação, no caso aqui vira 1, né? Aqui você tem uma soma e uma divisão. Você não pode fazer esse cancelamento. Como é que eu poderia fazer esse cancelamento? Se fosse raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 vezes 2. Aí, como a multiplicação e a divisão são operações inversas, você pode fazer esse cancelamento. O cancelamento só surge quando a gente está trabalhando com operações inversas. Ali, no caso, é uma adição, você não pode fazer o cancelamento. Tudo bem? Nada. E dava errado. Pronto, o curso de matemática básica é para isso. Para a gente poder evitar que você tenha esses erros em outras questões. Agora ficou mais claro, né? Pronto, agora é só praticar que não vai errar mais. Vai dar certo. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos nós. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. O que mais a gente tem para conversar? Falta a letra F, né? Na letra F, o que é que ele botou para a gente aí? Raiz de 2 mais 3 sobre raiz de 2 menos 1. Raiz quadrada de 2 mais 3 sobre raiz de 2 menos 1. Agora não é mais uma soma, é uma diferença. Mas perceba que eu coloquei a setinha aqui indo e voltando, né? O fator racionalizante da soma é a diferença e o fator racionalizante da diferença é a soma. Porque tanto o produto da soma pela diferença dá a diferença de quadrados, como o produto da diferença pela soma, A menos B vezes A mais B, vai dar a diferença de quadrados. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, os dois produtos notáveis, de cima e de baixo, são iguais. Então, se aqui você tem uma diferença, para racionalizar, você deve multiplicar por uma soma. Então, quando você tem uma diferença de raízes, não é a mesma coisa que raiz de 1, você multiplica por uma soma de raízes. Tudo bem? Que é diferente daquele caso da letra B, em que a gente tinha uma raiz única. Aqui a gente não tem raiz única, nem aqui, nem aqui. Aí sim, nesse tipo de cenário, é que quando tem uma diferença, você multiplica por uma soma. Quando tem uma soma, você multiplica por uma diferença. Beleza? O mesmo que você colocou embaixo. Opa, quem chamou? Lia, qual é a página que o senhor está, hein? Estou chegando. Página 90. Página 90 ali. Página 90. Pronto. Vamos lá. Então, raiz de 2 mais 3, que multiplica raiz de 2 mais 1, sobre raiz de 2 menos 1, que multiplica raiz de 2 mais 1. Então, se for uma soma, multiplica por uma diferença. Se for uma diferença, multiplica por uma soma. Tudo bem?
Aí vai ficar como? Vamos lá, raiz de 2 mais 3, vezes raiz de 2 mais 1, sobre, aí o produto da diferença pela soma é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Show de bola? Aí isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. 2, raiz de 2 vezes 1, mais raiz de 2. 3 vezes raiz de 2, mais 3 raiz de 2. E 3 vezes 1, mais 3. Tudo isso dividido por raiz de 2 ao quadrado, que é 2, menos 1. 2 mais 3 dá 5, mais 4 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, dividido por 1. 5 mais 4 raiz de 2 dividido por 1 é 5, mais 4 raiz de 2. 5 mais 4 raiz de 2, então, é o resultado simplificado daquela expressão. Beleza? À vontade. Quer perguntar ou é só copiar mesmo? Raciocinar, pois raciocínio. Beleza, pessoal? Falei em raciocinar, lembrei daquele meme que o Thiago mandou no grupo de vocês esses dias. Você vai de carro para academia para correr na esteira. Realmente. Professor, Oi, quem chamou? Maísa, Pode falar. poderia repetir essa última parte? Só essa última fração? Diz essa conta aqui ou a conta toda? Não, só a última parte. A última parte aqui? Isso, Aqui. 5 mais 4 raiz de 2 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, a divisão desse número, por mais feio que ele seja, dividido por 1, é igual a ele mesmo. Ah, não, e essa partezinha aqui em cima, como é que ficou 5 mais 4 raiz de 2? Ah, como é que eu cheguei nisso, né? Aqui nessa conta. Vamos lá. Vamos refazer aqui a distributiva. Vamos repetir aqui para você pegar todos os passos. Vai ficar como? Ó? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Virou 2 aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 1. Virou raiz quadrada de 2. 3 vezes raiz quadrada de 2. 3 raiz de 2. E 3 vezes 1, 3. Então, foi aí que a gente desenvolveu a conta, tá? Então, fui aplicando mesmo a distributiva, fazendo a multiplicação de 1 por 1, até chegar nessa expressão. Aí, aqui nessa expressão, como foi que eu fiz? Somei o que não tinha raiz, né? O que era só número. 2 com 3, ó, a ordem das parcelas não altera a soma, então não precisa fazer na ordem que está escrito. 2 eu somei com 3, ficou 5. E o raiz de 2 com 3, raiz de 2, ficou 4, raiz de 2. Melhorou agora, Maísa? Sim, entendi, viu? Obrigada. De bola, por nada. Qualquer coisa é só falar. Beleza, meu povo? Dominamos a racionalização de denominadores. Show de bola. Tem que treinar. Tem que sempre treinar para ficar mais confiante. Mas com treino dá tudo certo. Eu não tô com elas aqui, ó. Eu esqueci minha apostila. Depois eu mando. Manda no grupo pedindo e me marca. Que aí eu mando direitinho. Oi? Pode mandar que eu mando. Porque senão eu vou esquecer. Se eu deixar para mandar quando chegar em casa. Só pelo seu pedido de agora, quando chegar em casa, eu não lembro mais, não. Não, pode... Oi? Exato. Já estou adiando o meu sabadão para poder dar aula para vocês agora. É aquele autocontrole infinito. Já estou adiando faz tempo, né? Eu dou aula todo sábado até meio-dia. Então, trabalhar no sábado não é algo incomum para mim. Só que eu dou aula até meio-dia. Aí, assim que eu saio meio-dia, se eu puder, eu bebo uma cerveja na porta do colégio. Porque eu saio com aquela vontade. Só que
É. E aí, com vocês, eu tenho que esperar um pouquinho mais. Aí, é assim que eu sair daqui. Nós. Ô, Matheus, Opa, quem falou? Lia, Oi, Lia. Lia, eu estava voltando aqui como é que chama? Os itens, e o B ficou x vezes raiz quadrada de x mais y sobre x mais y, não foi? Foi isso mesmo. Ok, Show. Ele não fica muito pequenininho porque é letra, né? Não tem muito o que simplificar a partir daí. ok. Galera, simbora. Próximo capítulo. Equações biquadradas. Equações biquadradas. No Saúde 10 eu falei dele, no manual de matemática também, né? Eu dei um adiantamento sobre ele na aula dessa semana, não foi? Saúde 10 anual. Semestral ainda não. Tem gente semestral também aqui, né? Mas nas turmas anuais a gente falou um pouquinho disso, que a gente foi fazer uma questão de PG, que acabou recaindo em equação biquadrada. Basicamente, o que são as equações biquadradas? Né? São as equações redutíveis a equações do segundo grau. Então, elas são equações que não são do segundo grau, mas que eu posso reduzi-las para esse formato. Então, equações redutíveis a equações do segundo grau. Então, equações que você pode reduzir, tornando elas mais simples para o formato de equações do segundo grau. Que são equações do segundo grau mesmo? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, são equações que não são do segundo grau, elas não são desse formato, mas por uma estratégia matemática, por uma mudança de variável, eu consigo transformar elas para algo desse formato para conseguir resolver. E aí tem algumas características da equação para que a gente possa fazer isso. E é melhor mostrar na prática mesmo, mostrar resolvendo mesmo algumas equações. Então, vamos logo para o primeiro exercício, exercício de aprendizagem 1, página 95. Isso, 95 agora. Exercício A1, página 95. Quanto às raízes da equação 2x à quarta menos 7x ao quadrado menos 4 igual a zero, é verdade que... Então, você tem a equação 2x à quarta menos 7x ao quadrado menos 4 igual a zero. Essa equação não é do segundo grau. Ela é uma equação do quarto grau. Mas você não precisa de polinômios para resolver ela. Como é que eu resolvo essa equação do quarto grau? Eu posso transformar ela em uma equação do segundo grau. Como é que você sabe que você consegue fazer isso? Primeira coisa, a equação do segundo grau, que é onde eu quero chegar, tem quantos termos? 3. Então, para você conseguir fazer a transformação, você tem que vir de uma equação que tenha 3 termos também. A primeira condição é essa, tem que ter 3 termos. O terceiro termo tem que ser termo independente, tem que estar sozinho. Do mesmo jeito que é na equação do segundo grau. Então, tem que ser 3 termos. O terceiro termo tem que ser termo independente, tem que ser um número só. E o grau do termo do meio, aqui é um termo do segundo grau, tem que ser metade do maior. Metade de 4, que é o grau do maior. Então, quais são as condições para identificar que é uma equação biquadrada e que eu consigo transformar em uma equação de segundo grau? Tem que ter 3 termos. O terceiro termo tem que ser independente, tem que ser um número. E o grau do termo do meio tem que ser metade do maior. Se essas condições forem satisfeitas, eu consigo transformar aquela equação em uma equação do segundo grau. Como é que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente vai pegar essa parte algébrica, que é essa letra aqui no termo do meio, esse x ao quadrado, e vai chamar de uma letra. Chamar, por exemplo, de y. Pode falar, Gabi. O grau do termo do meio tem que ser metade do maior grau. Então, o grau do termo do meio aqui é quanto?
2. Qual é o maior grau? 4. 2 é metade de 4. Então, eu vou conseguir transformar na equação do segundo grau. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Pega esse termo do meio e chama de y. Então, você pega esse x ao quadrado e chama de y. Y vai ser o x ao quadrado. Você vai fazer uma mudança de variável. Isso aqui é o que a gente chama de uma mudança de variável. Esse é o procedimento algébrico que permite que eu transforme em uma equação do segundo grau, fazer essa mudança de variável. Você vai pegar esse x ao quadrado e vai chamar de uma letra y. Seu objetivo é transformar numa equação do segundo grau. Segundo grau, equação quadrática. Pega essa mudança de variável que você fez e eleva ao quadrado dos dois lados. Sempre ao quadrado, porque o seu objetivo é chegar em uma equação do segundo grau. Aí você vai ficar com y ao quadrado igual a x à quarta. Esse x à quarta é justamente a outra parte envolvendo letras que aparece, tá aqui, ó. Y ao quadrado, então, vai ser esse x à quarta. E aí, quando você fizer essa mudança de variável, a sua nova equação vai virar 2y ao quadrado menos 7y menos 4 igual a 0. Transformei em uma equação do segundo grau. E aí agora você resolve usando a boa e velha fórmula de Bhaskara. Então vamos recapitular. Equações biquadradas são equações que eu posso transformar em equações do segundo grau através de uma mudança de variável. Como é que eu identifico que eu vou poder fazer isso? Minha equação tem que ter 3 termos. Desses 3 termos tem que ter um termo independente, um número que está sozinho, e o grau do termo do meio tem que ser metade do maior. Se satisfazer essas condições, eu posso transformar em uma equação do segundo grau. Como? Vou pegar a parte algébrica do meio, que é essa parte das letras, e vou chamar de uma nova letra. Y. Aí esse aqui de maior grau vai virar justamente o y ao quadrado, a nova letra ao quadrado. Você pode verificar isso elevando ao quadrado. Beleza? A gente vai treinar mais. Tem as 3 questões para a gente fazer envolvendo isso. Vamos resolver essa equação primeiro. A gente vai ter o quê? 2y ao quadrado menos 7y menos 4 igual a 0. 2y ao quadrado menos 7 vezes y menos 4 igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau. O A dessa equação do segundo grau é 2. O B é menos 7. E o C é menos 4. O delta da equação é B2 menos 4AC. O delta vai ficar B menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 4. Menos 7 ao quadrado é 49, mais 8 vezes 4, que dá 32. 49 mais 32 é 81. Então, a raiz quadrada de delta vale 9. Tudo bem? O y, ele tem que ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2a. Então, nosso y vai ficar quanto? Menos b, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 2. 2 vezes 2. Aí a gente vai encontrar y igual a 7, mais ou menos 9, sobre 4. Que vai te dar 2 possibilidades para y, a equação do segundo grau, né? A gente vai encontrar y igual a 7 mais 9, 16 sobre 4, que vai dar y igual a 4. Ou y igual a 7 menos 9, menos 2 sobre 4. Menos 2 sobre 4 é menos 1/2. Mas a sua equação é em y, a sua equação original. Sua equação original é em x, né? O que é que você tem que fazer no final? Substituir, desfazer a mudança de variável que você fez. Então, você vai ficar com y igual a 4
ou y igual a menos 1 meio. O y é a mesma coisa que x ao quadrado, né? Foi a mudança de variável que a gente fez. Então, x ao quadrado igual a 4, ou x ao quadrado igual a menos 1 meio. X ao quadrado igual a menos 1 meio não é real, né? Não pertence aos reais. Vou botar aqui que não convém para a gente. Não existe número real que ao quadrado fique negativo. X ao quadrado igual a 4. Quem são os números que ao quadrado dão 4? 2 e menos 2, né? Mais ou menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Então, a gente encontrou duas raízes reais e aqui raízes que não são reais. Vamos analisar as alternativas que a Unifor colocou para a gente agora. Sobre as raízes dessa equação, é verdade que letra A, não são números reais. Falso, tem duas que são reais. Letra B, são dois números reais de sinais opostos e pertencentes ao intervalo entre menos 2 e 2. Verdadeiro, né? Esse intervalo está fechado, perceba os colchetes para dentro. Então, menos 2 e 2 fazem parte. Letra B é a verdade, a resposta correta da questão. Deus. Opa, pois não, Lia. A teoria fala sobre esse negativo, que eu não lembro mais disso. X ao quadrado não convém, o que significa isso? X ao quadrado igual a menos 1 meio. Por que isso não convém? Porque a gente está resolvendo dentro dos números reais. Quando eu elevar um número real ao quadrado, ele pode ficar negativo? Se você pegar um número negativo e elevar ao quadrado, menos 2, aí você eleva ao quadrado. Isso aqui fica quanto? Menos 2 vezes menos 2. Mais 4. Menos com menos mais, vai ficar mais 4, né? Então, se você pegar um número real negativo e elevar ao quadrado, ele vira positivo. Se você pegar um número real positivo e elevar ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, ele continua positivo. Então, existe algum número real que elevado ao quadrado fique negativo? Não. Como não existe nenhum número real que elevado ao quadrado fica negativo, isso aqui não te dá raízes reais. Entendi, obrigada. Até existem essas raízes, mas elas são complexas. Aí vocês vão estudar complexos com o Ronaldo, não é mais matemática básica. Não é mais matemática do ensino fundamental. Tudo bem, Lia? Beleza? Beleza. Show de bola. Então, a gente ficou só com mais ou menos 2 mesmo. Aqui não tem número real. Vamos só terminar de analisar as alternativas, né? A gente já marcou letra B, mas para não ficar nenhuma dúvida, vamos analisar todas. Letra C. São dois números reais de sinais opostos, até aí estava ok, e pertencentes ao intervalo entre menos 1 meio e 4. Aí está errado, porque o menos 2 não está nesse intervalo. Esse item é para tentar lhe pegar 5 meio e 4 aqui, né? Esse número essa alternativa está errada. A sua equação original é em x, não é em y. Tem que tomar cuidado, prestar atenção, tem que ir até o final. Você tem que encontrar a variável original. Tudo bem? Letra D, são 4 números reais, sendo 2 positivos e 2 negativos. Errado, são só 2 números reais. E letra E, são 4 números reais positivos. Errado, são só 2. Os outros 2 existem até, mas eles são complexos. Aí, o tio Ronaldo vai falar para vocês. Provavelmente nas próximas semanas aí. Beleza? Nos próximos domingos que ele vai tomar de vocês. Pronto. Essa é por aí. Galera, precisa ser uma equação do quarto grau? Não, o importante é que só que o grau do meio seja metade do outro. Próxima questão é uma do sexto grau. Olha aí, esse recurso é muito forte. Você consegue resolver equações de graus muito altos utilizando a equação do segundo grau. Então vamos ver o próximo exemplo, exercício de aprendizagem 3. Exercício de
Professor, está sem áudio. Ele está falando. Voltei. Estão me escutando? Sim, sim. Show. Vamos nós. Exercício de aprendizagem 2, página 95. Em 1 igual a R no universo dos números reais, qual é o conjunto de solução da equação? X à sexta menos 216x ao cubo mais 35 igual a zero. Então, x à sexta menos 216x ao cubo mais 35 igual a zero. Vamos ver se cumpre ali as características que a gente aprendeu. Tem 3 termos, né? Tem 3 termos. O terceiro é independente, é um número sozinho. O grau do meio é metade do maior grau. 3 é metade de 6. Vai dar para transformar em equação de segundo grau. Como é que eu faço isso? Pega essa parte aqui literal do termo do meio e chama de uma letra. Y. Então, você vai dizer que x ao cubo é y, ou que y é igual a x ao cubo. Aí eleva ao quadrado dos dois lados essa mudança de variável que tu fez, porque é ao quadrado, para transformar em equação quadrática do segundo grau, que você descobre que o y ao quadrado é x elevado a 3 vezes 2, que é 6. Então, x à sexta, que é o outro que aparece aqui, é y ao quadrado. Essa linha você não precisa escrever não, tá? Só estou escrevendo para deixar claro por que é que o x à sexta é y ao quadrado quando você chama o x ao cubo de y. Você pode ir direto para a equação do segundo grau transformada. Como é que fica essa equação do segundo grau? Y ao quadrado menos 216y mais 35 igual a zero. O y ao quadrado menos 216y mais 35 igual a zero. Resolvendo essa equação de segundo grau, você vai encontrar... Eita, agora que eu percebi. Tá trocado. Não é que não dê para resolver essa daí, mas as raízes vão ficar feiosíssimas. Eu tinha corrigido já isso. Só que pegaram uma versão da apostila antiga que não está corrigida. O 35 e o 216 estão trocados, pessoal. Era para ser 35 aqui e 216 aqui. É. Eu já tinha corrigido isso. Na versão do ano passado, isso aí já estava certo. Aí pegaram uma versão mais antiga, eu acho. Mais 216 para zero. Perdão, pessoal, por favor, corrijam, tá? Corrigir isso aqui. Então, corrigir. Não é que não dê para resolver aquela, mas as raízes vão ficar feiosas. Não vai dar a alternativa que está aí para vocês. Então, o 35 e o 216, eles estão trocados. Já era para estar certo na apostila de vocês. Mas eu vou já corrigir esse arquivo ainda hoje, para não correr risco de acontecer de novo. Então, corrigir aqui, tá? 35 e 216 estão trocados. Aí essa equação de segundo grau que está agora vai dar resultado bonito. Vamos lá. Qual vai ser o resultado dessa equação de segundo grau? Vai dar 8 ou 27. Botando logo direto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Você pode tentar soma e produto, mas não são números tão fáceis de pensar em soma e produto. Então, fazendo básica, você vai encontrar y igual a 8 ou y igual a 27. O delta, não. Confesso que não. Eu até calculei na minha apostila, só que eu esqueci ela em casa hoje. E por isso que quando ela perguntou os gabaritos, eu disse que eu não estava com eles. E aí eu estou usando uma apostila que sobrou ali. E aí, nela não tem nada escrito. Mas fazendo as continhas direitinho, você vai encontrar esses valores. Y igual a 8 ou y igual a 27. Nessa equação. Na que está escrita na apostila, não. Na que está escrita na apostila ficou horrível. Então, y igual a 8 ou y igual a 27.
O que significa, quem é o y mesmo? Y é o x ao cubo, que x ao cubo é igual a 8, ou x ao cubo é igual a 27. Qual é o número real que é elevado ao cubo dá 8? 2. E qual é o número real que é elevado ao cubo dá 27? 3. Então, x igual a 2, ou x igual a 3. X igual a 2 ou x igual a 3, letra A. Letra A é a resposta correta da questão. Esse item D, 8 e 27, sempre tem, né? Sempre tem. Preste atenção quando você estiver resolvendo. De desfazer a mudança de variável que você colocou. Deixa eu ver uma coisa, se a outra correção que eu tinha feito saiu. A outra deve ter saído, que eu pedi para ele atualizar na... Depois eu vou pedir para arrumar de novo esse erro de estação, que voltou. Os erros de estação perseguem a gente. Não cheguei nesse 8, nesse 27, não. Chegou não? Vamos fazer a conta aqui, vai. Ó, y ao quadrado menos 30, mas é 8 e 27, não tem como não ser, porque 8 mais 27 dá 35, e 8 vezes 27 dá 216. Então, com toda certeza, é 8 e 27. Quanto é que dá o delta dessa equação? Menos 35 ao quadrado, Pois é. menos 4 vezes A, vezes 216. Oi? Alguém falou? Eu. Professor. 1.225 menos... Menos 35 ao quadrado, B2, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 216. Maísa, quer perguntar alguma coisa que você tinha falado? Isso daí que você falou é regra, é que, por exemplo, a soma das raízes dá o valor de B e a multiplicação dá o valor de Se o C? coeficiente A for 1, a soma das raízes é menos B e o produto é C. Se o coeficiente A for 1, só nesse caso, tá? Certo. Tá. Daqui a pouco eu Achei o escrevo erro isso. aqui, Matheus. Achou já? Vamos lá, Achei. eu peguei aqui a coladora para fazer mais rápido. Dá 1.225 menos 4 vezes 216, que é 864. Aí 1.225 menos 864 dá 361. Que deve ser o quê? 29 ao quadrado? Não, 29 ao quadrado passa. Deve ser 19 ao quadrado, né? 19 ao quadrado. Raiz do delta dá 19. E aí você vai, que o y é 35 mais ou menos 19 sobre 2. E y igual a 8 ou y igual a 27. Fazendo por Bhaskara, né? Você poderia usar a soma e produto, que aí aproveitando aqui a dúvida da Maísa. Vou botar como observação. Se você tiver o coeficiente A igual a 1, x ao quadrado menos alguma coisa vezes x mais outra coisa, já vou colocar assim, S de soma e P de produto. Se o coeficiente A for 1, e somente quando o coeficiente A for 1, isso daqui é a soma das raízes. Então, perceba que o sinal de menos na frente, tá? Você tem menos a soma das raízes. Então, o número que multiplica x é o oposto da soma. A soma com sinal trocado é o que aparece aqui. E esse termo independente é o produto das raízes. x1 vezes x2. Isso aqui, se você voltar, quem é do Saúde 10, voltar um pouquinho nas videoaulas, a gente comentou em função do segundo grau, com o pessoal do anual. Dá uma olhada. Tem que ser Pessoal que não é do negativo. Saúde 10, eu vou mandar no grupo de vocês. Uma aula que a gente treina um pouquinho mais isso daqui, tá? Soma e produto. Para vocês conseguirem ver. Quem perguntou mais? Eu, Lia. Oi, Lia. Acompanhei o raciocínio aí, não, nesse negativo da soma. Vamos lá. Tem que ser o lado do x2 tem que ser negativo. Não, o número que aparece ao lado de x2 tem que ser 1, para você poder usar soma e produto. Ah, aí tudo bem. O Aí número que o S... multiplica x, ele é menos a soma. Ele é o oposto da soma das raízes. Então, se o número que multiplica x for, por exemplo, menos 35, a soma das raízes é 35.
O contrário do que está aqui. E o termo que aparece sozinho é o produto das raízes. Aí o produto do jeito que ele aparece aqui, 216. Botar um exemplo aqui, ó. Então, se fosse mais 35, a soma era negativa, era? Exatamente. Se fosse mais 5, teria Ah. soma negativa. Então, por exemplo, vamos supor que você está lá numa questão e que você tem que resolver essa equação de segundo grau aqui, ó. X Tudo era para ser negativo, né? mais 5x. Vamos ver aqui, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Você tem que resolver essa equação de segundo grau. O coeficiente A é 1. Se o coeficiente A é 1, eu posso fazer soma e produto. Quem é a soma das raízes? x1 mais x2. A soma das raízes é o contrário do que aparece aqui, o oposto do que aparece aqui. É menos 5. Quem é o produto das raízes? x1 vezes x2. O produto é do jeito que ele aparece aqui, 6. Então, soma sempre com o contrário do que está aqui e produto do jeito que ele aparece. Tudo bem? Aí você tem que pensar em dois números, aí é mentalmente mesmo. Pensando em dois números cujo produto é 6 e a soma é menos 5. Menos 2 e menos 3. Então, x igual a menos 2 ou x igual... Beleza? Se você pegar menos 2 e menos 3, o produto é 6 e a soma é menos 5. Agora, só vale a pena se você enxergar a soma e o produto rápido. Você conseguir pensar rápido quais são os números que dão aquela soma e aquele produto. Se eventualmente você estiver demorando para pensar, tentou algumas coisas e não conseguiu, vai para o Bhaskara, para não perder tempo, porque isso aqui só é bom se você for ganhar tempo. Se você não for ganhar tempo, isso aqui não presta para nada. Então, só se você estiver enxergando rápido quem dá aquela soma e quem dá aquele produto. Se você estiver se sentindo inseguro, não estiver conseguindo ver rápido, vai para a fórmula de Bhaskara que ela sempre vai funcionar. Até porque nem sempre as raízes são bonitas. Pode falar. Não, é porque se não for 1, é porque a soma das raízes, na realidade, ela não é menos B, né? A soma das raízes, ela é menos B sobre A. Dava se você ver a soma das raízes menos B sobre A. Se você botasse menos B sobre A e não menos B. É porque a soma das raízes só vai ser menos o B se o A for 1. Porque aí menos B dividido por 1 fica menos B. E aí, geralmente, quando o A não é 1, as raízes são fracionárias. Aí vai ser mais difícil você pensar em frações. Tipo na primeira questão que a gente fez no exercício A1. O coeficiente A não era 1, né? O exercício de aprendizagem 1, o coeficiente A era 2. E aí, nesse exercício de aprendizagem 1, que o coeficiente A era 2, quais foram as raízes da equação de segundo grau? 2 e menos 1 meio, não foi? Tu vai pensar em 2 e menos 1 meio? Dificilmente. Se pensar, tá valendo, mas dificilmente você pensa nesses números. Então, quando o coeficiente A não é 1, é melhor fazer Bhaskara mesmo. Beleza? Pessoal de casa, deu uma clareada nessa parte? Deu, só para anotar aqui, e o produto das raízes é o quê, hein? A soma é menos B sobre A. O produto é C sobre A. Beleza. O produto é C sobre A. A gente usa muito lá em função do segundo grau, né? Usamos durante essa semana, inclusive, nos semestrais. Então, guarda essas informações, são importantíssimas. A revisão uniforme Cristo vai ser todo mundo junto? Vai, acho que vai, não sei. Boa pergunta. Eu não sei, eu sei que eu vou dar aula. Oi? Pois é, deve ser. Eu só respondi qual é o horário que eu podia vir da aula. Aí, como vão ser as aulas nesses horários, já não sei. Vamos lá. E o legal é que o curso vai ser de noite, né? Acho que para montar o horário mais fácil. A revisão uniforme Cristo vai ser à noite. Isso, toda noite. Aí, como a revisão vai ser à noite, a Paty chegou, qual é a tua disponibilidade, Matheus? Aí que a gente quer responder muitos dias, né? Só que eu só tenho 2 noites livres na semana.
Aí eu, Paty, só quarta e sexta, e olho lá. Isso. Vai ter aula de manhã e à noite na semana de revisão? Na turma anual e na semestral, nas duas. Vai ter de manhã e à noite. Vamos nós. Pessoal, vamos lá. E à tarde, né? Na terça-feira? De manhã, à tarde e à noite, na terça-feira. Vamos nós. Galera, véspera de prova. Véspera de prova é assim mesmo. Exercício de aprendizagem 3, página 96. Seja S o conjunto de solução da equação x à quarta, y à quarta, menos 5x ao quadrado, y ao quadrado, mais 4 igual a zero. X à quarta, y à quarta, menos 5x ao quadrado, y ao quadrado, mais 4 igual a zero. O professor tem duas letras aí, diabo é isso. É uma equação biquadrada. Você pode reduzir a equação de segundo grau. Tem 3 termos. O terceiro é independente. Os graus do meio são metade do maior. Então pode transformar a equação de segundo grau. E você pega tudo que é letra no termo do meio e transforma em uma letra só. Aqui eu vou botar K, não vou botar Y de novo, porque já tem Y na questão. Se você fizer x2y2 ser K, x2y2 ser igual a K, na hora que você elevar o quadrado dos dois lados, você encontra que x4y4 é K ao quadrado. Então, aqui onde tem x4y4, você tem K ao quadrado. E aí transformou essa equação feiosa em equação de segundo grau. K ao quadrado menos 5 vezes K mais 4 igual a zero. K ao quadrado menos 5K mais 4 igual a zero. Vamos treinar o que a gente acabou de ver? Coeficiente A é 1, né? Quanto é a soma das raízes? A soma das raízes é 5. Soma sempre o sinal trocado do que está aqui. E quanto é o produto das raízes? 4. Dois números cuja multiplicação seja 4 e a soma seja 5. Você pensa 2 e 2. 2 vezes 2 dá 4, mas a soma não dá 5, né? Outra possibilidade, 4 e 1. 4 vezes 1 dá 4 e 4 mais 1 dá 5. 4 e 1. Então, K igual a 4 ou K igual a 1. Professor, fico tempo demais pensando para encontrar esses números. Aí você não está usando a principal vantagem do recurso, que é ganhar tempo. Se você não estiver ganhando tempo com isso aqui, não vale a pena. É melhor fazer Bhaskara. Porque fazer Bhaskara é fazer uma conta que, se você treinar, você faz rápido também. Então, isso aqui só vale a pena se você enxergar rápido essa soma, esse produto. Se você não enxergar rápido, faz o Bhaskara, que é melhor. Beleza? Exatamente. Até porque nem sempre as raízes são bonitas. Alguém de casa falou alguma coisa? Tudo tranquilo? Então vamos lá, a gente encontrou K igual a 4 ou K igual a 1. Só que o que é que eu chamei de K? x2y2, não foi? x2y2 igual a 4 ou x2y2 igual a 1. x2y2 igual a 4 ou x2y2 igual a 1. Só que x2y2 é a mesma coisa que xy ao quadrado. Xy ao quadrado igual a 4 ou xy ao quadrado igual a 1. O número ao quadrado igual a 4, menos 2 ou 2. Então, xy igual a menos 2 ou xy igual a 2. Ou o número ao quadrado igual a 1. Pode ser 1 ou menos 1. Acontece que a questão deu um limite para esse x e y.
Ele diz que x e y pertencem a z asterisco mais. X e y pertencem a z, que é o conjunto dos inteiros. Asterisco tirou o zero, mais tirou os negativos. Se você pegar os inteiros, tirar o zero e tirar os negativos, ficam os inteiros positivos. Então, x e y são números inteiros positivos, beleza? Então, pessoal, toda vida que você coloca o asterisco num conjunto, você está tirando o zero dele. Toda vida que você coloca o mais, você está tirando os negativos. Então, é os inteiros tirando o zero e tirando os negativos, são os inteiros positivos. Quando você tira os negativos e o zero, ficam só os positivos. Se eles são inteiros positivos, x vezes y não pode ser menos 2. Isso daqui não pode, não convém. E x vezes y não pode ser menos 1. Também não pode, não convém. Então, você fica com x vezes y igual a 2. Ou x vezes y igual a 1. Multiplicação de dois inteiros positivos dando 2. Multiplicação de dois inteiros positivos dando 2. Dois inteiros positivos, quando você multiplicar um pelo outro, dá 2. 2 vezes 1, é o único jeito. Só que pode ser 2 vezes 1 ou 1 vezes 2. Que pode ser x igual a 2 e y igual a 1, ou x igual a 1 e y igual a 2. Então, x igual a 2 e y igual a 1. Esse é o primeiro par possível de ser resposta. Ou x igual a 1 e y igual a 2, que é outro par de resposta. Ou o produto de dois números inteiros positivos dando 1. 1 vezes 1. Aqui só tem um jeito de montar. 1 vezes 1. Então, x igual a 1 ou y igual a 1. Preste atenção na pergunta. Ele perguntou quantos pares xy. Quantos pares a gente tem aqui? 3 pares. Então, 3 pares xy. 3 pares está em qual alternativa? C. Matemática básica não é matemática fácil, tá? É a matemática do ensino fundamental. Essa questão já é um pouquinho mais exigente, mas é uma questão boa para a gente revisar vários aspectos aí dos conceitos introdutórios de matemática. Tudo bem? Nada, bem pleno sábado à tarde, professor. A questão dessa, ela mexe com a minha cabeça. Tudo certo, né, galerinha? Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Terminamos equações biquadradas aí, já fechamos um capítulo. Olha aí, terminamos o anterior, né? O outro não foi todo. Mas terminamos o outro, fizemos o primeiro. Vamos agora para o segundo capítulo completo. Tinha dito que ia terminar o outro e mais uns 2 ou 3, né? Vamos ver se dá tempo de chegar em 3. Acho que não vai dar, não. Mas 2 dá. Então, vamos lá. Equações irracionais agora. Equações irracionais. Vamos nós, vamos ver. Equações irracionais. Ô, professor, você não quer fazer a F4, não? Antes? Oi, Lia, desculpa. Você não quer fazer essa F4 antes, não? Tem cara de F4 do prova. capítulo anterior, de equações biquadradas, você diz? É, Se sobrar um tempinho no final da aula e não der para começar o próximo capítulo, eu faço, tá? tá. É só porque, como nosso curso são 4 finais de semana, não é muito tempo disponível, né? Se eu não der pelo menos esse capítulo hoje, aí pode não dar tempo de eu terminar a semana que vem. Aí não vai ser mais 4 sábados, a gente vai precisar de outro sábado. Então, pronto. Então, vamos logo ver esse capítulo. Se sobrar um tempinho no final, Lia, aí eu faço, tá? Aí eu volto e faço.
Mas vamos logo para equações irracionais. Galera, o que são equações irracionais? Equações irracionais são equações que envolvem raízes. Variável dentro de raízes. Expressões algébricas que envolvem radicais. E aí não tem muito o que ensinar aqui de teoria, sabe isso? Equações irracionais são equações que envolvem letra dentro de radical. Letra nos radicandos. E aí é ensinar a resolver. E aí eu vou ensinar a resolver resolvendo. Então vamos lá. Exercício de aprendizagem número 1. Exercício de aprendizagem número 1, página 99. Considerando a equação raiz quadrada de 1 mais x mais, menos raiz quadrada da raiz quadrada de x mais 3, tudo isso igual a zero. A soma dos valores de x que a satisfazem é... Então, você tem uma equação que envolve letra, envolve aqui a incógnita x dentro de um radical. É o que a gente chama de equação irracional. E como é que a gente resolve? O procedimento de resolução é o seguinte. Você vai ter que tentar se livrar dessas raízes quadradas. Para se livrar de uma raiz quadrada, o que é que a gente pode fazer? Elevar ao quadrado dos dois lados. Só que quando você for fazer esse processo de elevar ao quadrado, tente deixar os radicais o mais isolado possível. Porque se esses radicais estiverem isolados, você tende a se livrar deles mais rápido. Então, eu até poderia chegar nesse momento e já elevar ao quadrado dos dois lados. Mas não seria algo prático. Eu posso pegar esse radical que está negativo e passar para o lado de lá. Aí eu vou ter raiz quadrada de 1 mais x igual a raiz quadrada da raiz quadrada de x mais 3. Isso aqui que está subtraindo do lado esquerdo, vai para o lado direito somando, 0 mais ele vai ficar ele. Então, deixa os radicais sozinhos, deixa os radicais isolados. Depois que você deixou os radicais isolados, para se livrar deles, eleva ao quadrado dos dois lados. Então, eleva isso aqui ao quadrado dos dois lados. Raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado tem que ser igual a raiz quadrada da raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado. Então, você deixa os radicais sozinhos, isolados, e eleva ao quadrado dos dois lados. Quando você fizer isso, você vai encontrar o quê? 1 mais x igual a raiz quadrada de x mais 3. Então, 1 mais x igual a raiz quadrada de x mais 3. Raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado vira 1 mais x. E raiz quadrada disso daqui ao quadrado vai virar isso daqui. Vou pegar esse 3, vou passar para o lado de cá subtraindo. 1 mais x menos 3 é igual a raiz quadrada de x. Por que é que você fez isso, professor? Para deixar o radical sozinho. Então, sempre buscando deixar os radicais sozinhos antes de elevar ao quadrado. Isso aqui vai ficar como? X, 1 menos 3, menos 2, igual a raiz quadrada de x. X menos 2 igual a raiz quadrada de x, eleva ao quadrado dos dois lados para se livrar do radical. X menos 2 ao quadrado igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, qual é o procedimento para resolver? Vai deixando os radicais sozinhos e elevando ao quadrado para ir se livrando deles. Sempre tentando deixar eles sozinhos. Se você não deixar eles sozinhos, você não vai conseguir se livrar deles, tá? Então, deixa os radicais sozinhos em um dos membros da igualdade, isola esses radicais e vai elevando ao quadrado, até se livrar de todos. Quantas vezes você precisar fazer? X menos 2 ao quadrado. Estudaram produto notável hoje, não foi? A menos B ao quadrado vai ser o quê?
A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, x menos 2 ao quadrado fica o quê? X ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 2, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado fica x, né? Fazendo devagarzinho aqui. A gente vai encontrar x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4x, mais 4 igual a x. Passo esse x subtraindo, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Já resolvi isso hoje, não já? X igual a quanto? 4 e 1, né? 1 e 4. 4 e 1. X igual a 1 ou x igual a 4. Não é coincidência, não. Para a gente conseguir ganhar um tempinho aqui. X igual a 1 e x igual a 4. Soma das raízes 5, professor? Não. Cuidado. Tem um probleminha nas equações racionais. O professor estava parecendo tão bonito. Esse passo de elevar o quadrado dos dois lados pode introduzir raízes falsas. Então, você precisa dele para conseguir resolver. Você precisa elevar o quadrado dos dois lados, senão você não consegue resolver. Mas no momento em que você pega uma igualdade e eleva ao quadrado dos dois lados, pode ser que apareçam raízes falsas na sua conta. E aí, como é que a gente sabe se essas raízes são verdadeiras ou são falsas? Testa. Você vai fazer o que a gente chama de verificação. Você vai pegar os valores que você encontrou e vai substituir lá na equação original. Se você encontrar algo verdadeiro, eles são raízes verdadeiras, é raiz de verdade. Se você encontrar algo falso, são raízes que a gente chama de intrusas. Então, toda vida que você estiver fazendo uma equação irracional, na parte final, depois que você encontra as raízes, você tem que fazer o que a gente chama de verificação. Você vai verificar se os números que você encontrou, de fato, são raízes da equação original. Então, vamos verificar se x igual a 1 é raiz da equação original. Aí eu vou lá na equação original, antes de fazer qualquer coisa, e substituo x igual a 1. Vai ficar o quê? Raiz quadrada de 1 mais x, 1 mais 1, menos a raiz quadrada da raiz quadrada de x, que é 1, mais 3, e isso tem que ser igual a 0. Será que vai ser? Raiz quadrada de 1 mais 1 é raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1, mais 3 igual a 0. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 4 igual a 0. Raiz quadrada de 2 menos 2 igual a 0. Raiz quadrada de 2 teria que ser igual a 2. Isso é verdadeiro? Isso é falso, né? Significa que x igual a 1 não é raiz daquela equação. Porque o que é a raiz de uma equação? A raiz de uma equação é um valor que eu posso substituir no x e encontrar uma verdade. Quando eu substituo x igual a 1 no x, eu encontro uma informação falsa. Então, x igual a 1 não é raiz da equação original. É o que a gente chama de raiz falsa ou raiz intrusa. Essa raiz ela foi introduzida na equação no momento em que você elevou ao quadrado dos dois lados. Foi bem aqui. Na hora que você eleva ao quadrado dos dois lados, você pode colocar raízes falsas. Então, para verificar se as raízes que você encontrou de fato são raízes da equação original, você tem que pegar os valores encontrados e substituir na equação original. Fazer o que a gente chama de verificação. X igual a 4, vai ser? Vamos ver. Se eu substituir x igual a 4 na equação original, vai ficar como? Raiz quadrada de 1 mais 4 menos a raiz quadrada da raiz quadrada de 4 mais 3. Isso aqui tem que ser igual a 0.
Raiz quadrada de 1 mais 4 é raiz quadrada de 5. Menos a raiz quadrada da raiz quadrada de 4, que é 2. Mais 3, isso aqui tem que ser igual a 0. Raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 5 tem que ser igual a 0. Isso é verdade? É, né? Um número menos ele mesmo dá 0. Se isso aqui é verdade, é porque 4 é raiz da equação. Então, quanto é que vale a soma das raízes? 4. Um número sozinho, né? 4 está na letra 4, C. Tem 5 nas alternativas, não tem? Sempre tem. Claro que vai ter, né? Bastante cuidado, tá? Equação irracional, então. Vamos recapitular tudo que eu falei para vocês dessa questão. Equação irracional é uma equação que possui incógnita dentro de raiz, incógnita dentro de um radical. Como que eu resolvo uma equação desse tipo? Procuro deixar os radicais sozinhos para poder elevar o quadrado dos dois lados e ir me livrando deles. Faço isso quantas vezes eu precisar fazer. Depois que eu sair elevando os radicais ao quadrado e for me livrando deles, eu vou encontrar uma equação que eu consigo resolver. Resolvo essa equação e encontro números como raízes. Só que esse passo de elevar o quadrado dos dois lados pode introduzir raízes falsas. Então, esses números que eu encontrar, eu preciso testar para ver se eles de fato são raízes da equação original. E se eles forem raízes da equação original, eles vão entrar na resposta. Se eles não forem, eles não entram na resposta. São o que a gente chama de raiz falsa ou raiz intrusa. Beleza? Vamos fazer mais um para fixar? Vamos para o exercício 2. Vamos lá. Exercício de aprendizagem número 2. Uniforme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Exercício de aprendizagem 2. Página 99. O menor número real x, o menor número real que satisfaz a equação raiz quadrada de x ao cubo menos 5x igual a 2x, pertence ao intervalo raiz quadrada de x ao cubo menos 5x igual a 2x. O menor número que satisfaz essa equação pertence a qual intervalo aí das alternativas? Equação irracional, né? Tem letra dentro de radical. Para se livrar dessa raiz, eleva ao quadrado dos dois lados. Ela já está sozinha, então já pode elevar ao quadrado dos dois lados direto. Elevando ao quadrado dos dois lados, eu vou encontrar raiz quadrada de x ao cubo menos 5x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado vai ficar o quê? X ao cubo menos 5x. Raiz quadrada disso daqui ao quadrado fica isso daqui. Igual a 2 ao quadrado, que é 4. X ao quadrado, x2. Joga tudo para cá. X ao cubo menos 5 vezes x menos 4x ao quadrado igual a 0. Vou logo jogar o 4x ao quadrado aqui na frente. Fica mais dentro do que a gente está acostumado. X ao cubo menos 4x ao quadrado menos 5x igual a 0. É uma equação do terceiro grau. Mas dá para colocar alguma coisa em evidência para fatorar aí? O x, né? Pega esse x e coloca em evidência. Quando você colocar o x em evidência, vai ficar o quê? X ao cubo dividido por x. X ao quadrado. Menos 4x ao quadrado dividido por x. X menos 5. Tudo isso igual a 0. Então, x que multiplica x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. X... Calma, vamos fazer... Vou colocar em evidência? Colocar em evidência, o Rabino não falou de fatoração ainda, não?
Ele só falou de produtos notáveis. Ah, então é por isso. Eu achei que ele já tinha falado. Então vamos lá, vamos fazer aqui rapidinho, tá? X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Foi mal. Não, é porque eu achei que ele já tinha falado. Por isso que eu achei que vocês já estavam dominando. Então, oi. Pronto, ele só citou produtos notáveis, então, né? Sem problema. É o seguinte, ó. Isso aqui é um caso de fatoração que ele vai mostrar semana que vem. É o primeiro caso de fatoração que você vai trabalhar. Quando você tem isso aqui, ó. A vezes B mais A vezes C. A soma de duas coisas que possuem um fator comum. Esse A, ele é fator comum dessas duas parcelas, porque ele aparece nas duas, como multiplicação, por isso que é fator. Quando aparece esse tipo de situação, esse fator comum pode ser colocado em evidência. Então, você vai pegar esse fator e vai escrever ele multiplicando uma nova soma. Quem é que vão ser os termos dessa nova soma? As divisões dos termos anteriores pelo que você colocou em evidência. Então, A vezes B dividido por A fica quem? B. Mais A vezes C dividido por A, C. Então, isso é o que a gente chama de colocação de um fator comum em evidência. Expliquei aqui com dois termos, mas vale para qualquer quantidade. Então, aqui a gente tem três termos. Eu vou pegar esse fator X, que aparece em todo mundo, ó, e vou colocar em evidência. Colocando esse X em evidência, ele vai multiplicar o quê? X ao cubo dividido por X. X ao quadrado. Menos 4x ao quadrado dividido por X, 4x. Menos 5x dividido por X, 5. Entendeu agora? Show! Então, a gente tem X que multiplica X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Quando é que a multiplicação de dois números é zero? Quando um dos dois for zero. Então, a gente fica com x igual a zero ou x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. X igual a zero já é a primeira possibilidade de raiz, mas eu não vou circular ainda não, porque eu não sei se ela é falsa. Vou deixar aqui no canto. X igual a zero é a primeira possibilidade de raiz, ou x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. A soma das raízes é 4 e o produto é menos 5. Soma 4 e produto menos 5. 1 e 4 dá soma 5, né? Soma 5 e produto 4, ao contrário. Soma 4 e produto menos 5. Produto menos 5 vezes 1. E menos 5 mais 1 dá 4. Então, as raízes são menos 5 e 1. X igual a menos 5 ou x igual a 1. A soma vem do que número que multiplica o x. É o oposto dele, quando o coeficiente A for 1. A soma vai ser 4. E o produto é sempre do jeito que ele aparece. Então, o produto é menos 5. Geralmente, é melhor você começar pensando na multiplicação. A multiplicação dá menos 5. Se a multiplicação é negativa, tem que ser um número positivo e um negativo. Não pode ser diferente disso. Porque se os dois números tiverem o mesmo sinal, a multiplicação é positiva. Se forem dois negativos, a multiplicação fica positiva. Porque aqui o produto de duas coisas é zero quando uma delas for zero. Então, o produto dessa coisa por essa é zero se a primeira for zero ou se a segunda for zero. Mateus. Não, então vamos lá. O que é que eu estou usando? Só um instante, Lia, que eu falo já. Só tirar essa dúvida aqui da Dominique, que está aqui na sala. A vezes B igual a zero. Quando é que a multiplicação de dois números é zero? Um deles tem que ser zero, para a multiplicação ser zero. Se eles forem os dois diferentes de zero, a multiplicação não vai dar zero. Então, A vezes B igual a zero acontece se o A for igual a zero ou se o B for igual a zero. Então, aqui você tem A
vezes B igual a zero. Ou o A é igual a zero, ou o B é igual a zero. Então, a multiplicação desse primeiro número por esse segundo é zero, se o primeiro número for zero, ou se o segundo número for... Tudo bem? Pode falar agora, Elia. Já achei aqui. Já achou? Beleza. Então, vamos lá. A gente tem que procurar dois números em que a soma é 4 e o produto é menos 5. Aí era isso que a gente estava falando, né? De modo geral, é melhor você começar pensando no produto, que costuma ser mais fácil de pensar. Produto menos 5. Se o produto é negativo, você tem que ter um número positivo e um negativo, não tem jeito. Para multiplicação da 5 com números inteiros, só tem um jeito de você pensar, 5 e 1. Como tem que ser um positivo e um negativo, pode ser 5 e menos 1, ou menos 5 e 1. Para a soma dar 4, tem que ser 5 e menos 1. O maior tem que ser o positivo, porque a soma é positiva. Então, a gente chega em 5 e menos 1. X igual a 5, ou x igual a menos 1. Claro que quanto mais você treinar, mais rápido você vê essa soma, esse produto. Mas se você estiver muito enrolado para ver na hora da prova, lembre que às vezes as raízes podem ser feias. Então, não fique pensando exacerbadamente nisso, tá? Fique pensando um pouquinho, se não enxergou, vai para o Bhaskara, faz a conta, que a conta você treina muito e faz rápido também. Tudo bem? Então, só vale a pena pensar em soma e produto se você estiver ganhando tempo. Aí a gente encontrou 3 possibilidades, 0, 5 e menos 1. Só que como a gente elevou ao quadrado dos dois lados, tem que verificar para ver se não tem raiz falsa. Então, vamos fazer a nossa verificação. E aí é bom você ser esperto, tá? Nessa verificação. O que é que a questão te perguntou? O que é que a questão te perguntou? A menor das raízes. Se menos 1 for raiz, ele já é a menor, né? Não precisa se preocupar em ver as outras. Então, vai sendo otimizado. Faz um raciocínio otimizado aí. Pensa na menor primeiro. Vê logo se é. Se for, não precisa nem se preocupar com as outras. Então, no procedimento de verificação, eu vou começar tentando verificar o x igual a menos 1. Então, no procedimento de verificação, eu vou começar tentando verificar aqui x igual a menos 1. Quando eu colocar x igual a menos 1 na equação original, vamos ver o que é que a gente encontra. Raiz quadrada de x ao cubo menos 1 ao cubo, menos 5 vezes x, que é menos 1, igual a 2x igual a 2 vezes menos 1. Aí a gente vai ter raiz quadrada de menos 1 ao cubo dá menos 1, menos com menos mais 5, igual a menos 2. Raiz quadrada de menos 1 mais 5, raiz quadrada de 4, igual a menos 2. Verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. A gente viu semana passada, né? Raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Tudo bem? Então, raiz quadrada de 4 igual a menos 2 é falso. Significa que esse x igual a menos 1 é uma raiz intrusa, uma raiz falsa. Beleza? Então, x igual a menos 1 não é o valor que a gente estava procurando. Quem é o menor aqui? X igual a 0 agora, né? Vamos ver se o 0 é raiz, vamos verificar. X igual a 0. Quando a gente tentar verificar x igual a 0, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 0 ao cubo, menos 5 vezes 0, igual a 2 vezes 0. Raiz quadrada de 0 ao cubo é 0, menos 5 vezes 0, 0, igual a 2 vezes 0, 0. Raiz quadrada de 0 é igual a 0. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, x igual a 0 é uma raiz verdadeira. Se x igual a 0 é uma raiz verdadeira,
ele é a menor raiz. Mesmo que o x igual a 5 seja, ele não vai ser a menor. Então, x igual a 0 é a menor raiz, 0 tem que estar no intervalo que tem entre negativo e positivo, né? Qual é o intervalo que tem essa característica? Entre menos 1 e 2, letra B. Então, letra B é a resposta correta da questão. X está no intervalo entre menos 1 e 2. 0 está no intervalo entre menos 1 e 2. Alguma dúvida, pessoal? Tudo em paz? 20 minutos dá tempo de começar juros compostos. É melhor começar logo, porque senão semana que vem eu vou ter que correr muito. Juros simples, quer dizer. Simples. Compostos é mais na frente. Eu vou começar logo, porque senão semana que vem fica muito apertado. Não vai dar tempo eu terminar juros simples. Mas dá tempo eu começar, diminui um pouquinho a quantidade de coisas que a gente tem que ver na próxima semana, e aí dá tempo a gente ver tudo. Porque no capítulo de matemática financeira, que é o último, tem 6 questões. Tudo bem, tranquilo. Então vamos logo começar juros simples, para não ficar tanta coisa para a semana que vem. Então vamos lá. Vamos para o quarto capítulo de hoje, né? Que a gente terminou fez 2 completos e agora vamos começar o quarto. Vamos lá. Vamos para juros simples. Juros simples. Vamos começar logo esse nosso capítulo de juros simples. E aí, como é que a gente vai trabalhar esse capítulo de juros simples? Primeira coisa que você tem que entender. O contexto geral de uma aplicação financeira de modo geral, não necessariamente de juros simples, que é o mesmo contexto que a gente vai trabalhar, por exemplo, lá em juros compostos nas aulas normais, são os 10 do nó de matemática. Como é que funciona a aplicação financeira? Você tem um determinado dinheiro, você economizou durante um tempo, sobrou ali no final do mês algum dinheiro, e você quer aplicar esse dinheiro, você coloca ele dentro de um investimento no banco. E aí esse dinheiro que você tem, que você colocou dentro da aplicação, é o que a gente chama de capital. O capital, então, é o seu dinheiro no começo, representado pela letra C. Esse dinheiro vai ficar lá na sua conta durante um determinado tempo. Então, esse dinheiro vai ficar lá na sua conta durante um determinado tempo T. E aí, esse dinheiro que ficou dentro do seu investimento, ele muda de valor. Você deixou um dinheiro lá parado no banco, o banco vai usar esse dinheiro para alguma coisa, e ele lhe remunera por isso, né? E aí, esse dinheiro, então, ele muda de quantidade, de modo geral, ele aumenta, e ele vira o que a gente chama de montante. Então, o montante, representado pela letra M, é o dinheiro no final de tudo. Então, capital é o dinheiro no começo, é o que a gente pode chamar de saldo inicial. Capital é o saldo inicial da sua conta. Quanto que tem na sua conta no início de tudo. E o montante, ele é o saldo final da sua conta. Quanto que tem na sua conta no final de tudo. De modo geral, ele aumenta. A quantidade que ele aumentou é o que nós chamamos de juros. Então, o capital vai aumentar uma quantidade, o tanto que ele aumenta é o que a gente chama de juros, ou de rendimento, é quanto rendeu o seu dinheiro. Então, juros é sinônimo de rendimento, tá? Quando a questão te perguntar quanto foi o rendimento de uma aplicação financeira, ela está te perguntando quantos foram os juros. Que, na prática, é o que aumentou na sua aplicação financeira. Tudo que aumentou vai ser chamado de juros. E aí, desses significados, nessa explicação inicial, você tira a primeira relação, que vale para um contexto geral de aplicação financeira, não só de juros simples. Que o montante, que é o dinheiro no final, é o capital, o dinheiro no início, mais os juros, mais o que aumentou. Então, o dinheiro no começo, mais tudo que ele aumentou, vale o dinheiro no final. Essa é a primeira relação que a gente tem. Montante igual a capital mais juros. Tudo bem? E aí existem várias maneiras de se calcular esses juros.
Esses juros podem ser calculados através de juros simples e juros compostos, por exemplo. São as duas maneiras que a gente tem que se preocupar a nível de vestibular. São as duas que são utilizadas no dia a dia. Então, a gente tem que conhecer esses dois métodos de cálculo de juros, juros simples e juros compostos. Qual é a característica do método de cálculo juros simples? No juros simples, você recebe a cada período de tempo, a cada período, né? Período de tempo é redundância. A cada período recebe-se um percentual do valor inicial. Um percentual, que é o que a gente chama de taxa percentual. Taxa, geralmente representada pela letra I, do valor inicial. Então, no juros simples, não interessa quanto tempo o seu dinheiro está na conta. Você sempre recebe um percentual de quanto você botou no começo. Sempre do valor inicial. Essa é a característica do juros simples. Você sempre recebe um percentual do valor inicial. Vamos ver aqui um exemplo prático disso. Então, exemplo. Exemplo. Quanto rende um capital de R$200, aplicado a uma taxa de juros simples, aplicado a uma taxa de juros simples, está tudo certo. Quanto rende um capital de R$200 aplicado a uma taxa de juros simples? Pronto. Tudo certo agora, né? Que juro. Não está errado não falar juro, tá? Mas geralmente a gente fala no plural. Juros. É mais comum. Era ali que estava faltando essa, né? Obrigado. Mas em algumas caligrafias aparece juro também. Já vi. Mas 99% delas tem juros mesmo. Então, quanto rende um capital de R$200 aplicado a uma taxa de juros simples de, vamos botar 10% ao mês, AM, geralmente a gente representa, o que é que significa esse AM? Ao mês, durante 5 meses. Então, quanto rende um capital de R$200 aplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao mês durante 5 meses? Se ele perguntou quanto rende, ele está perguntando qual é o rendimento. O que é o rendimento? É o que aumentou, são os juros, tudo bem? Então, guarda isso em mente. Então, quanto é que rende esse capital? Você tem inicialmente R$200. Esse é o valor inicial. Todo mês você ganha um percentual, que é a taxa desse valor inicial. Então, você ganha quanto no primeiro mês? No primeiro mês, você ganha você ganha quanto? A taxa, que é 10% do inicial, dos R$200. 10% de R$200, no primeiro mês você ganha R$20. No segundo mês, você vai ganhar quanto? No modelo de juros simples, é sempre um percentual do valor inicial. Então, no segundo mês, você vai ganhar 10% do seu valor inicial, R$200. No segundo mês, você vai ganhar de novo R$20. No terceiro mês, você vai ganhar quanto? 10% também do valor inicial. 10% de R$200, R$20.
No quarto mês, você vai ganhar quanto? Mesma coisa, 10% de R$ 200, você vai ganhar R$ 20. E no quinto e último mês, você ganha de novo 10% do valor inicial. No modelo de juros simples, é sempre um percentual do valor inicial. Se fosse juros compostos, é que seria diferente. Aí nos juros compostos a gente vai estudar depois nas aulas de saúde 10 anual e do anual de matemática. Então, no modelo de juros simples, você ganha sempre um percentual do valor inicial. O que é que você pode perceber? Todo mês você ganha a mesma coisa. No total, você vai ganhar quanto? R$ 100, que é R$ 20 mais R$ 20 mais R$ 20 mais R$ 20 mais R$ 20, 5 vezes. Se você ganha todo mês a mesma coisa, é só pegar quanto você ganha em um mês e multiplicar pela quantidade de meses. 20 mais 20 mais 20 mais 20, 5 vezes, é 20 vezes 5, R$ 100. Então, essa é a resposta dessa minha questão. Mas claro que esse primeiro problema, eu fiz ele mais passo a passo, porque é o primeiro que a gente está fazendo. E eu quero que você entenda de onde é que vem. Na prática, num caso geral, você vai usar a fórmula que eu vou adotar agora. Então, num caso geral, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que os juros vão ser quanto que você ganha em um mês? No modelo de juros simples, um percentual do valor inicial. Como é que eu calculo o percentual do valor inicial? Eu pego esse percentual e multiplico pelo valor inicial. O percentual é o que eu chamei de taxa, então eu vou pegar a taxa e vou multiplicar pelo valor inicial, que é o capital. Ao pegar a taxa e multiplicar pelo valor inicial, eu encontro quanto que eu ganho em um mês, ou em um período de tempo. Se eu quiser saber o total, é só pegar isso e multiplicar pela quantidade de meses, pela quantidade de tempo. Então, para saber o total de juros, eu pego isso e multiplico pelo tempo. Essa é a fórmula. Para facilitar a memorização, a gente costuma trocar esses fatores e a gente chega em capital vezes taxa vezes tempo. J igual a CIT. Fica mais fácil de memorizar. Então, no modelo de juros simples, para a gente calcular quanto é que de juros você recebe numa determinada aplicação, você vai usar a fórmula J igual a CIT. Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Alguma dúvida de onde é que vem essa fórmula? Entendemos a origem dela? Tem que saber de onde vem, né? E aí agora vamos fazer a primeira questão, aí depois dela a gente encerra a nossa aula. Primeira questão, exercício de aprendizagem número 1. Vamos dar uma olhada no que é que ela diz para a gente. Então vejamos aqui. Exercício. Oi. Exercício de aprendizagem 1, página 103. Comenta já a diferença. Fazer esse exercício. E aí você vai entender por que na apostila está ligeiramente diferente. Tanto faz na prática. Qual das duas você vai usar? Então vamos entender aqui. Na prática você vai conseguir entender. Exatamente, é só isso. É se você bota 20% na fórmula ou se você bota só 20%. Basicamente essa é a diferença. Vou mostrar aqui com o número dos exemplos práticos. Ana Paula pretende comprar uma TV LCD de 32 polegadas para assistir todos os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2010 na África do Sul. Em uma loja, o preço da TV é R$ 1.500 para pagamento à vista, ou então com 30% de entrada, mais uma parcela de R$ 1.200 após 3 meses. A taxa de juros simples, se Ana decidir comprar a televisão financiada, não especificou, mas a gente entende que é a taxa mensal de juros simples. O ideal é que ele tivesse especificado. Como ele falou em meses, vamos entender que é a taxa mensal. Então vamos lá. Ó. A TV custa R$ 1.500. R$ 1.500.
que você pode pagar à vista ou no modelo parcelado. No modelo parcelado, você dá 30% de entrada, 30% de entrada, mais R$ 1.200 depois de 3 meses. 30% de entrada, mais R$ 1.200 depois de 3 meses. Pessoal, primeira coisa que você faz quando você vai levar a TV, antes de sair da loja, você tem que pagar a entrada, né? Então, quando você sai da TV, da loja, você já sai com uma parte da TV paga, concordam comigo? Que é o que você deu de entrada. Essa parte que você já pagou, você não está mais devendo. Se você não está mais devendo ela, a loja não pode cobrar juros sobre esse valor, tá? Então, a TV custa R$ 1.500, você dá 30% do valor dela no dia da compra. Isso que você já pagou, já está pago, não é mais dívida sua, não pode ser cobrado juros. A loja não pode cobrar juros em cima de algo que você já pagou, em cima de algo que você não está devendo. A loja só vai cobrar juros em cima do que você ainda vai pagar, do que você ainda está devendo. Então, a primeira coisa nesse modelo de questão é você calcular quanto você saiu devendo da loja. Então, vamos lá. Quanto foi sua entrada? A sua entrada foi 30% do valor da televisão, né? Então, a sua entrada foi 30% de R$ 1.500. 30% é 30 sobre 100 vezes 1.500. Dá para cancelar esse 100 aqui com 2 zeros. E aí vai ficar 30 vezes 15, que dá R$ 450. Então, você deu R$ 450 de entrada. Você saiu da loja devendo quanto? R$ 1.050. Professor, eu saí devendo 1.050 e paguei 1.200. Por quê? Porque você pagou depois. Aí você pagou juros. Então, você saiu da loja devendo sua dívida inicial vai ser os 1.500, que é o preço da televisão, menos o que você já pagou, que é 450. Sua dívida inicial é R$ 1.050. O que é essa dívida inicial? É o capital. É quanto você está devendo inicialmente. O mesmo raciocínio que eu expliquei para a aplicação financeira funciona para a dívida. Então, o valor inicial é o capital. Sua dívida final, que é quanto você vai de fato pagar, ela é quanto? R$ 1.200. Você saiu devendo 1.050, mas como você vai pagar só depois, você acaba pagando R$ 1.200. O que são os juros? O que aumentou. O que aumenta na sua dívida é justamente o que a gente chama de juros. Então, quanto foi que você pagou de juros? Você pagou R$ 150 de juros. 1.200 menos 1.050, você pagou R$ 150 de juros. Vamos organizar os valores para colocar na nossa fórmula. J igual a CIT. J igual a capital vezes taxa vezes tempo, já que ele falou de juros simples. Quanto foram os juros que a gente encontrou? 150. O que é o capital? É o valor inicial, né? 1.050. 1.050. Beleza? Você vai botar na fórmula de capital o valor da sua dívida inicial, não o valor da televisão. Por quê? Porque você já pagou uma parte da televisão e a loja não pode cobrar juros em cima de algo que você já pagou. Você só pode cobrar juros em cima de algo que você ainda está devendo. Então, não é o valor da televisão que você vai botar no capital, é o valor da dívida que você sai da loja. O tempo, 3 meses, né? 3 meses. E aí você vai encontrar a taxa ao substituir nessa fórmula. É o único valor que a gente não conhece. Então, vamos colocar aqui. J igual a CIT
capital vezes taxa vezes tempo, vai ficar juros 150 igual ao capital 1.050 vezes a taxa vezes o tempo, que é 3. 150 é 3.150 vezes a taxa. 3.150 vezes a taxa é 150. A taxa é 150 dividido por 3.150. Essa taxa vai ficar quanto? 0,047x6, 0,0476, né? 0,476 aproximadamente. 0,0476 vale 4,76%, 4,76% ao mês. Ao mês, por que eu sei que é ao mês? Porque eu usei tempo em meses. 4,76% tem qual alternativa? Letra B de bola. Botar rapidinho aqui uma observação. Se eu tivesse usado essa fórmula que está na apostila, J igual a CIT sobre 100. O que é que significa? Nessa fórmula, você não substitui a taxa em valor numérico. O porcento não vai na fórmula. Você substitui a taxa só o 4,76. Nessa fórmula, a taxa ela vai em valor percentual. A taxa vai em valor percentual. Então, se você tivesse usado esta fórmula, tivesse botado 150 igual a 1.050 vezes I vezes 3 sobre 100, você ia desenvolver essas contas e ia encontrar a taxa igual a 4,76. Isso não significa que a taxa é 4,76, que seria 476%. Não. Ela é 4,76%, que ela já vem em valor percentual. A única diferença é essa. Eu costumo escrever mais essa, por quê? Porque geralmente na fórmula de juros compostos não aparece o sobre 100. O Enem até fez isso uma vez em uma questão. Ao longo de todos os anos de Enem, eles fizeram isso uma vez. Botaram sobre 100 na fórmula de juros compostos, mas de modo geral não tem. Para que a nossa fórmula de juros simples fique mais parecida com a fórmula de juros compostos, eu coloco essa. E aí, quando você for substituir a taxa aqui, nas questões em que a gente vai substituir a taxa, você vai botar 4,76%, e aí vai o sobre 100 junto. Tudo bem? Beleza. Semana que vem a gente continua esse capítulo, faz os outros exercícios. Valeu, pessoal. Bom resto de final de semana para vocês. Valeu, pessoal de casa. Até semana que vem também.